Vamos lá, vamos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês um vídeo gostoso. Que vídeo gostoso. Que é um vídeo da Embrapa, né? Explicando, cara. Você que tem um terreno. Você que conhece alguém carente, que tem um terreninho, alguém que queira dar um up na sua vida. Ou não, você que tem o seu terreninho, mas quer otimizar as atividades, a ocupação do teu espaço, fazer esse teu terreninho render alguma coisa com um pouco de trabalho. Olha que sistema maravilhoso. Maravilhoso. Vamos lá. Estudar o sisteminha, eu percebi que é uma coisa fantástica para se ter no quintal de casa. Olha isso, gente. Mas o grande lance do sisteminha é a simplicidade dele na operacionalidade. Tem nada em volta lá. Oi, Helena, bom dia. Bom tudo dia, bem? doutor. Seja bem-vindo Obrigado. mais uma vez aqui na nossa comunidade. Você já pensou em produzir sua própria comida com baixo custo, pouco espaço e de forma sustentável? Nada mais aqui pra a perder. gente não se perde Queimada, nada. acabou. Zero queimada e no sisteminha, cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Não, muito Nada bom. se perde. Tá. Neste vídeo, vamos te mostrar como implantar passo a passo o sisteminha da Embrapa. Um modelo inovador que pode transformar o seu quintal em uma fonte de saúde, renda e autonomia alimentar. Nós não temos como consumir tudo que tem no sisteminha, não. No meu caso, todos os dias tem excedentes. E esses excedentes a gente comercializa tanto no PAA, no Programa de Aquisição de Alimento, quanto nas feiras livres. O sisteminha é um sistema integrado de produção de alimentos desenvolvido pela Embrapa, ideal para famílias da zona rural ou urbana com pouco espaço. Em uma área de apenas 100 a 1.500 metros quadrados, é possível produzir peixes, hortaliças, galinhas e ovos, frutas e grãos, aproveitando ao máximo os recursos naturais. O sisteminha funciona em módulos e esses são os básicos: tanque de peixes, horta, galinheiro, minhocário e composteiro. Tudo funciona em círculo fechado. A água do tanque de peixes irriga a horta. Os resíduos alimentam minhocas, galinhas e a composteira, e tudo se transforma em adubo e alimento de qualidade. Tanque de peixes. Produção integrada, baixo custo e alta eficiência. Veja como funciona. O tanque de peixe é considerado o coração do sisteminha, pois é o módulo mais importante. É nele que nós vamos ter toda a formação de nutrientes como nitrogênio, fósforo, cálcio, potássio, magnésio e enxofre, oriundo da sobra da ração, da alimentação e das fezes dos peixes. Com isso, ter um resultado final melhor em relação à produtividade dos vegetais. O tanque de peixe ele pode ser construído de diversas formas, que vai desde o papelão, do uso do papelão em plástico, ao uso da taipa revestido com plástico, ao uso de formas, por exemplo, do solo cimento. Ele pode ser utilizado com alvenaria, com placas, com formas de concreto. Então há uma diversidade grande, desde que ele ocupe sempre um espaço pequeno, a altura de uma profundidade em torno de 70 centímetros, e um raio de 2,20 metros, permitindo um acúmulo de até 10.000 litros de água. Isso é suficiente para se ter uma criação de até 150 alevinos de tilápia e uma produção total de 30 quilos. Está com 3 tanques já para fazer o escalonamento do peixe, né? Isso, para fazer o escalonamento. Aí com isso, em vez de 90 dias, você pode ter peixe a cada 30, 40 dias. A cada 30 dias, a ideia é essa. E aí você tem peixe para comercializar, peixe para comer, sem faltar. Sem faltar. Esse aqui é um tanque mais moderno, feito de placa. A própria comunidade constrói as placas. Ele é baseado naquele programa das cisternas. E você tem as colunas e mantém, então, uma construção simples com as pessoas com pouca experiência no serviço de pedreiro. Ao lado aqui nós temos um tanque feito em alvenaria. Normal também, o tanque de tijolo, mas que exige um pedreiro com uma certa formação. Vamos conhecer os elementos que compõem o tanque.
A bomba mantém a água circulando. A água do tanque é levada por meio de uma mangueira, de forma natural, para o sedimentador, que retém as partículas sólidas. Em seguida, a água é bombeada do sedimentador para o biofiltro, onde bactérias transformam resíduos tóxicos em nutrientes. Assim, ela retorna limpa para o tanque, garantindo a saúde dos peixes e o equilíbrio do sistema. Só para demonstrar, desligou a bombinha. Então vocês veem que é um cano furado e nesses furos aqui, então, a água vai fazer toda... Uma pausa, repara, é tudo barato. É um balde, um cano. Tá vendo aqui, ó, garrafa PET de flutuador. Cara, é tudo muito acessível, tá? É justamente feito para baixa renda. Vai molhar as cordas, né, onde vão desenvolver as bactérias. Nós vamos encontrar um mangote. Esse mangote, ele está puxando a água como se fosse um sifão, trazendo a água do fundo, que está rica em principalmente em fezes e tudo, e acumulando no sedimentador. O sedimentador, ele tem a mesma função da fossa. Aqui acumula fezes e nós temos um segundo balde, né, que vai funcionar como um filtro mecânico, né? Ele vai funcionar também com a mesma possibilidade, né, do outro. É um balde também construído com corda e que vai fazer o acúmulo das substâncias. Esse funil ele é colocado dentro do balde, do filtro mecânico, e tem a finalidade de você utilizar uma mistura de cal e gesso diariamente. É uma mistura 50% de cal e gesso, e uma colher de sopa, equivalente a mais ou menos 25, 30 gramas de material, é adicionado diariamente. Tem a função de estabilizar o pH e manter a qualidade da água adequada tanto para o crescimento das algas, dos peixes, e também, principalmente, dessas bactérias que fazem a degradação da água. Aí, que beleza. E aí, muito bonito. Antigamente a gente criava, mas não tinha, né? Mas não comia as galinhas, né? Agora eu tô com frango no congelador. Quando acabar, já tenho esses aqui também. E quando esses aqui acabar, já vai chegar aqueles. Agora nós estamos visitando o galinheiro, né? E como Cheio nós de podemos tecnologia. observar, nós temos aqui Olha os macetes da a galinha. portinha de acesso, com uma unidade feita toda com material local, à exceção da tela comprada comercialmente. Vocês podem observar o teto de palha, né, as madeiras que foram utilizadas. Ele tem uma dimensão de 2x4, 18 metros de conforto, suficiente para 20 galinhas. E os detalhes interessantes é o puleiro, né, que ele fica aqui a 60 centímetros aproximadamente do piso, e ele se estende para o lado de fora para que você possa fazer a colheita do esterco sem precisar de entrar no galinheiro. Então as galinhas dormem e o esterco cai nesse ponto. Olha, um detalhe no sisteminha é que a colheita dos ovos é sempre feita pelo lado de fora. A gente tem os ninhos podem ser colocados. Aqui a gente tem uma forma, por exemplo, de trabalhar. O ninho feito com tecnologia tradicional, de palha de coqueiro, e a gente não precisa entrar dentro do galinheiro assustando, mantendo as galinhas estáveis. Os desafios são os mesmos dos outros módulos. A dedicação, a disciplina da família com as aves, né? Por exemplo, a alimentação das aves deve ser colocada a ração de acordo com a sua fase e deve ser dada à vontade para que elas possam comer pelo menos de 100 a 120 gramas de ração por dia, suficiente para ela produzir o ovo. Essas aves selecionadas podem pôr até 300, 320 ovos por ano e exigem então uma alimentação adequada. A água que a ave deve beber deve ser a mesma que nós temos condição de beber. O bebedouro, assim como nós lavamos o copo com água e sabão, o bebedouro das galinhas deve ser lavado também com água, sabão, uma bucha, diariamente, a cada vez que nós fizermos a troca da água, mantendo sempre fresquinha em qualidade para que ela possa ter condição de fazer a postura adequada dos ovos para a nossa alimentação. A iluminação nas aves, ela só é necessária em algumas regiões onde a gente tem
um período de luz diferenciado. Para a ave realizar uma boa postura, ela tem entre 12 a 15 horas de luz, é suficiente. Muita então ciência. a gente mantém a iluminação desligada e somente nos períodos ou nos locais necessários é que a gente pode fazer essa iluminação agregando, né, uma quantidade de luz. Nós temos uma porta de entrada, né, e ao mesmo tempo podemos ter também uma porta de saída para a área de conforto. Nós estamos dentro da área de conforto do galinheiro, de 2 por 4 metros, suficiente para manter as 20 galinhas nos dias de chuva, nos dias de sol, ou mesmo durante a noite. Vocês vão ver um esqueminha presas muito maneiro no do conforto. galinheiro que eles A fizeram. área de pastejo, elas podem variar de 2 horas por dia a 8 horas. Nós temos um Vou fazer um pasto corte dividido, depois. então essa área aqui da portinha dá acesso ao pasto, ela sai numa pequena seringa e essa seringa ela é manejada também Olha para lá, que as o quintal galinhas é todo tenham dividido. acesso. Por exemplo, dessa forma que está, as galinhas têm acesso ao pasto do lado esquerdo. Mas se nós modificarmos, né, ela tem acesso apenas ao pastinho da parte externa, né, do meio. E se você fecha, abre novamente, olha, a seringa mudou o pastejo para outra posição. Dessa forma, nós podemos manejar cada área de pastejo, tendo acesso 7 dias, com períodos de descanso de 14 a 21 dias, permitindo a recuperação da vegetação. Então Agora, aqui eu tô olha saindo com isso. os ovos do Que galinheiro, legal, cara. mas se eu quiser eu posso comer o frango de corte Vocês viram ali? lá. Essa parte do galinheiro, ele dividiu em 3 áreas. A área onde a galinha vai lá ciscar, vai comer, não sei o quê. Dá um descanso de 15 dias para cada uma das outras áreas para ter recuperação. E elas estão sempre tendo acesso a quintal e só com controle da portinha. Só com controle de abre e fecha de portinha. Porra, lindo isso aqui, lindo. Né? Posso comer o peixe que está aqui, posso comer a abóbora ali, a batata doce, a macaxeira, aí tem o alface. Olha aí, quanta o coisa. importante no sisteminha é a Vou ligação fazer o entre corte. um módulo e outro. Ontem a coleta foi no horário certo, Saiu já já tarde. estava cheio. Né? Já estava Hoje nós cheio. Hoje a gente tá mais cedo aí, mas mais tarde pode vir que já vai ter. Já está os restantes. E a composteira? A composteira é um módulo importante no sisteminha, pois é a partir dela que nós temos a integração de todo o resíduo orgânico que vem do sedimentador dos peixes e das outras criações animais. E, ao mesmo tempo, todo o resíduo vegetal, de origem vegetal, que no sisteminha pode ser as folhas, a material da capina, da poda. Nós utilizamos uma pequena área, um espaço de 3 por 3. Tá? Ele varia de 3 por 3 a 3 por 4 metros, geralmente colocado a tela sombrite nas laterais e no fundo e na superfície, mantendo uma área aberta, e esse espaço de 3 por 3 é colocado então o piso impermeabilizado, geralmente pode-se utilizar um piso de concreto, Muita simples, tecnologia aí ou também. pode-se utilizar também o solo cimento. São 4 estacas nos cantos, né? E a circulação de cima de proteção que a tela sombrite vai sombrear, mantendo a qualidade de clima nesse local. Eu vou demonstrar para vocês agora a maneira de se utilizar, por exemplo, a água do sedimentador para molhar o material em decomposição na composteira. Essa água ela está enriquecida de bastante matéria orgânica e ela pode facilitar o desenvolvimento dos micro-organismos no composto. Uma quantidade em torno de 5 a 6 litros de água já é suficiente para a gente umedecer toda a camada de composto e deve ser repetido diariamente na parte da manhã e no final da tarde. O composto não deve ser ensopado, ele deve estar úmido, de modo que meu quintal. a gente tenha as ações dos micro-organismos bastante efetiva. Essa Cara, é um área da baita composteira exercício de 3 também. por 3, né, 9 metros quadrados, ela tem, as pilhas são colocadas com intervalos de 15 dias. E durante esse período elas têm que ser removidas a cada um desses períodos. Então a primeira pilha é colocada, ela depois de 15 dias ela é revirada,
inicia-se uma nova pilha e 15 dias depois ela é revirada. E nós podemos ver a constituição das pilhas de forma diferente. Com 45 dias, ela vai então servir de alimento para as minhocas, que realmente é o responsável para a produção do adubo orgânico no sisteminha. Ele é realizado para servir de alimento para as minhocas. Minhocário. O humus, né, a gente pode observar que, à medida que ele vai ficando pronto, ele vai escurecendo, né, tendo um material de altíssima qualidade para ser utilizado como adubo orgânico nas plantas. Outro detalhe no humus é que você, ao cheirar, vai sentir o cheiro de terra de floresta. Aquela pilha que nós mexemos vai ocupar esse espaço. E as minhocas vão trabalhar nesse composto. A gente vai retirar essa camada, né, diariamente, essa camada de cima, que é o humus, que é o material que você vai armazenar para utilizar nas plantas. Quando essa camada estiver baixa, essa quantidade que ficar com as minhocas vão passar para cima e aquela camada vem ocupar esse espaço novamente. A forma de se construir o minhocário, ela tem dois objetivos. Primeiro, facilitar o trabalho das pessoas, ficar ergometricamente viável, uma vez que a gente faz um minhocário suspenso à altura da cintura das pessoas, de 70 a 80 centímetros, e um caixote de 50 centímetros de altura por 80 centímetros a 1 metro de largura por 3 metros de comprimento. Essa área deve ser coberta, sombreada e protegida com a tela sombrite para que se evite o ataque de animais externos, como as aves, o bem-te-vi, entre outros que são predadores de minhoca, roedores como o rato, que também pode consumir, e principalmente os insetos, como formigas. Os pés, a gente utiliza óleo queimado ou inseticida, evitando o ataque das formigas às minhocas. O humus retirado do sisteminha pode ser estocado numa caixa ou em balde e depois usado no plantio para alimentar o solo. Ele deve ser colocado nas faixas de cultivo durante a preparação da terra e também ao longo do crescimento das plantas, garantindo que recebam os nutrientes necessários para se desenvolver bem. Eu vou colocar depois o link do vídeo original para vocês, tá? Direto do canal. Nossa próxima etapa na condução da unidade de referência será o plantio e o cultivo dos vegetais. E essa parte é a mais difícil, mais complexa. Nós precisamos ter inicialmente a posição do sol, do nascimento e do pôr do sol. No nosso caso aqui nós temos leste, oeste. Nesse sentido é o que nós vamos utilizar. Então a formação das linhas, no conceito do metro quadrado linear, é interessante porque é uma faixa de 20 centímetros por 5 metros. 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros vezes 5 dá 1 metro quadrado. Só que com 5 metros de distância, permite que a gente crie um pequeno ecossistema totalmente independente na formação vegetal e é o que vai permitir a gente utilizar pequenos espaços das áreas urbanas, periurbana e rural e manter uma diversidade muito grande de plantas, não só na diversidade, mas também nos estágios de crescimento, pois isso permite um escalonamento em cada faixa dessa de metro quadrado linear, nós podemos ter a mesma planta plantada em ciclos de vidas diferentes. Permite à família fazer o monitoramento com anotações ou mesmo pelo bom senso e dessa forma manter uma grande diversidade vegetal. Essa disposição facilita a circulação, a irrigação e o manejo. Com o espaçamento de 20 centímetros, cabem 25 plantas de milho em cada linha de 5 metros, junto ao feijão, a melancia ou a abóbora, formando um consórcio que cobre o solo e melhora a fertilidade. A irrigação é direta na linha com baixo gasto de água, podendo ser reforçada pela água dos tanques de peixes. O humus completa a adubação orgânica. A produção é contínua. Quando uma cultura sai, outra já entra. O solo permanece coberto e a colheita não para. O cultivo se organiza em grupos, hortaliças de fruto, folhosas, raízes e tuberosas. Nas bordas do sisteminha, as frutíferas, como limão, banana e mamão, entram de forma planejada para não sombrear as hortaliças. O resultado é um espaço vivo e sustentável que garante alimento para a família e gera excedentes de renda. O sisteminha é, acima de tudo,
autonomia e resiliência para o agricultor familiar. Porque no sisteminha sempre vai ter produção para a gente comercializar. Nós não temos como consumir tudo que tem no sisteminha, não. 15 ovos por dia, batata todo dia, Olha aí. abóbora, aí melão, peixe, frango de corte. E isso vem dando para a gente, de certa forma, uma liberdade financeira para que a gente possa ampliar, para que a gente possa pensar em mandar um filho estudar na cidade. Já abre portas e possibilidades para que a gente possa pensar no amanhã. Cara, imagina isso no Brasil inteiro. Imagina isso no Brasil todo. Vou colocar aqui, ó, para vocês o link direto, tá? Depois eu vou fazer o corte, mas eu tô botando para vocês o link direto para esse vídeo da própria Embrapa. Você que tem um terreno, você que tem uma área aí que você quer trabalhar com isso, tá? Tá aí, ó. Que coisa linda, cara. Sem falar que, olha só, que eu tava pensando aqui com meus botões. Cara, imagina aí quanto idoso, aposentado hoje tá em casa aí, trancado num apartamento, trancado numa casa, não tem o que fazer, fica lá. Cara, tu coloca um idoso teu num projeto desse aqui, ele vai fazer exercício, ele vai trabalhar, ele vai ali ajudar, vai fazer colheita, vai lá ver a galinha. Muda a vida da pessoa. Muda a vida da pessoa. Eu fico louco pra comprar 2 palmos de terra pra fazer um negócio desse aqui, cara, que vontade que dá, né? E você entra na Embrapa, você tem o link ali, o QR Code apareceu várias vezes. Eles têm cartilha, tem aula, acompanhamento ali, você pode ter de cada uma das etapas, como é que monta, tem tudo, tem todo o planejamento de tudo para você fazer esse ecossistema todo rodar. Eu dou bom apoio, cara. Façam. Thiago, faz. Eu não moro em São Paulo. Façam. Se vocês têm espaço aí. Putz. Sem falar. Eu ia adorar fazer exercício, cara. Eu ia cancelar a academia. Cancelar as caminhadas. Porque sempre ia ter coisa para fazer de manhã, de tarde, de noite. O que você faz disso aí? O Embrapa ensina. Você acaba tendo um checklist que é rotativo. Tem coisas que você tem que fazer naquele dia. Tem coisas que você tem que fazer, tá? Tem toda uma tabela de atividades. Se você não tem tempo, alguma coisa, você contrata uma pessoa para te ajudar, né? Chama a família para ajudar. Você vai olhar a tabelinha e falar assim, ó, hoje eu tenho que pegar a água lá do peixe para regar o pessoal do compostagem ali. Hoje tem que plantar não sei o que é o primeiro ciclo. Hoje o galinheiro muda de lado lá, eu só vou fechar a porta de um lado e abrir a do outro. Então você tem toda uma tabelinha de coisas para você fazer para ir cumprindo o ciclo, né, de todos os... Putz, aquilo é muito legal, cara. Muito legal. Adorei ter a oportunidade de compartilhar com vocês isso aqui, tá? Prazer mesmo, cara. Prazer mesmo de compartilhar. Tomara que vocês consigam colocar isso pra frente aí. E se vocês conseguirem, avisem o Palhaço. Avisem que eu vou ter um prazer enorme de mostrar aqui. E aqui, lembra, esse negócio da Embrapa é muita tecnologia, tradição, teste, sabe? Uso, se deu certo, deu errado, o ajuste, muita ciência, coisa de laboratório, né? De você acompanhando, ele fala, olha, provavelmente nos experimentos deu problema na água e tal. Coloca ali uma colher de sopa de cal, de gesso, que aí vai equalizar, equalizou, normalizou. Então, já tem tudo já macetado, tudo já no esqueminha para coisa funcionar redondo. Puta, e a abundância? Você viu a abundância de coisas ali? Quanto você vai economizar de supermercado? Quanto você vai ganhar de saúde fazendo um negócio desse? Em aproveitamento do terreno ali. Isso tudo florescendo ali em volta. Vai atrair um monte de bicho ali, passarinho pra caramba, pra querer comer fruta, comer... o ecossistema todo agradece, né? Muito legal, cara, muito legal. Quem me dera
Quem me dera ter um pedacinho de chão pra fazer um negócio desse. Começava amanhã. Amanhã. Não é não? Eu começava